Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estudarmos mais uma lição bíblica. Bendito seja o nome do Senhor, essa oportunidade de estarmos reunidos em torno desta gloriosa palavra. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós, pelas suas misericórdias, pelo seu amor eterno que é derramado em nossas vidas e pela oportunidade que temos de servi-lo na grandeza da sua santidade. Convido aos amados amigos e irmãos em Cristo para que possamos iniciar a escola bíblica com oração. E nessa oração eu peço que vocês apresentem as pessoas amigas, os familiares, as pessoas que estão acometidos de enfermidade. Peço que vocês orem pelas famílias enlutadas, porque muitas pessoas têm perdido seus parentes. Então, como a igreja, ela também serve de instrumento de Deus para trazer conforto às pessoas. Graças a Deus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Justo e soberano Deus, Pai amado, Senhor bendito. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por todas as bênçãos que tem nos dado, pela oportunidade que nos concede de servir-te, Senhor, e de estarmos na tua presença. Pai amado, abençoa esta escola bíblica, abençoa, Senhor, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que vão assistir essa mensagem, para que a tua palavra, Senhor, possa encontrar refúgio nos corações das pessoas e trazer, Senhor, uma novidade de vida, um renovo na vida das pessoas. Ó Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus, irmãos, por mais uma lição que vamos estudar. Trata-se da 7ª lição desse trimestre, quando estamos abordando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E a lição de hoje é uma continuação, da lição 6, quando estudamos o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E na primeira parte deste capítulo, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele procura posicionar a condição do gentio diante de Deus, diante dos judeus, e como Deus ele trabalhou na vida dos gentios e continua trabalhando na vida de toda a humanidade. A lição de hoje, a 7ª lição, ela tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. O texto áureo da nossa lição fala que, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática da nossa lição diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Glória seja dada o nome do Senhor. A leitura bíblica está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 19, como já havia dito, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz e a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas conciliação dos santos e da família de Deus. Graças a Deus por esse texto maravilhoso em que o apóstolo Paulo faz uma abordagem trazendo a nova condição que os gentios agora, convertidos ao Evangelho, eles agora têm uma nova condição diante de Deus. O objetivo geral da nossa lição diz
tem como objetivo geral conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a saber, a igreja. Então, nessa lição, nós temos alguns objetivos específicos que são pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que, pela paz, Cristo fez um novo homem e evidenciar que, pela cruz, fomos reconciliados com Deus. Então, esses são os objetivos da nossa lição. Então, a lição, ela retrata o quadro desolador em que os gentios se encontravam. Como nós vimos em lições passadas, os judeus, eles observavam a humanidade, né, de forma que só existiam dois povos. O povo judeu e o povo gentio. O judeu estava resguardado pelas ordenanças, pela lei, e o povo gentio estava aquém dessas ordenanças, aquém da lei, aquém dos pactos que Deus havia feito com o povo de Israel. E agora, o apóstolo Paulo, ele começa a introduzir os gentios em uma novidade de vida, em um novo relacionamento com Deus, em uma nova condição diante de Deus. E aí, no meio, entre gentios e judeus, nasce um novo povo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, a partir dessa segunda parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo ele procura evidenciar como é esse processo, o que aconteceu para que o gentio ele agora passa a ser parte de um povo escolhido, de um povo que foi separado, porque o próprio nome igreja quer dizer saíram para fora, eclésia, aqueles que saíram para fora. Então aí nós observamos que Paulo enfatiza que a barreira que separava os judeus dos gentios, ela agora é demolida. Este muro de separação já não existe mais. Ou seja, a lei que antes estava subordinando os judeus e afastando os gentios, agora ela é cumprida. Ou seja, Cristo faz o cumprimento da lei pelo seu sacrifício em favor de ambos os povos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o ato de Cristo, oferecido a Deus como um cheiro suave, concretizando assim o plano da salvação, não somente para os judeus, mas também para os gentios. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre, pela paz, Cristo fez um novo homem. O segundo ponto da nossa lição fala que primeiro ponto da nossa lição fala, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O segundo ponto da nossa lição fala sobre, pela paz, Cristo fez um novo homem. E o último ponto fala sobre, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Então, nós temos aqui no primeiro ponto, as palavras-chave do primeiro ponto, fala sobre inimizade, e aí nós vamos ver os tipos de inimizades que existiam antes do sacrifício de Cristo. Então, a inimizade era entre gentios e judeus, que nós consideramos que era uma espécie de inimizade horizontal, e havia também uma inimizade entre o homem e Deus, pelo advento do pecado, que seria a inimizade vertical. Então, nesse primeiro ponto, quando Cristo desfez a inimizade entre os homens, ele desfaz aquele muro da separação, a muralha analógica, que existia ali, que separava no templo, no próprio templo existia uma muralha que separava, um muro que separava os judeus dos gentios. Então, esse muro de pedra, com proibição de estrangeiros ao templo, ele é desfeito,
porque por meio do sacrifício de Jesus, nós agora temos o livre acesso, bendito seja o nome do Senhor. E aí Jesus, ele derruba esta parede de separação. Ele elimina essa parede que existia entre os judeus e os gentios. E ao fazer isso, ele dá liberdade espiritual. Ele nos liberta para que tenhamos acesso ao lugar santo dos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o mérito da cruz, o sacrifício da cruz, ele faz ele acaba com esta separação. Somente o mérito da cruz, somente o sacrifício da cruz, ele foi capaz de fazer essa separação, de eliminar essa separação entre judeus e gentios, e agora tornando-nos apenas um povo, a igreja do Senhor. Então nós observamos que este conceito, essa compreensão de separação que repousava sobre as leis, sobre os mandamentos, ela tinha uma importância tão grande que ela regia todo o ritualismo judaico que se referia ao culto ao Senhor. No segundo ponto da nossa lição, que trata do assunto, fala que pela paz, Cristo fez um novo homem. E aí nós observamos que a lição, primeiro, a barreira da separação, aquilo que separava o homem de Deus, aquilo que separava os judeus dos gentios, é desfeito por meio do sacrifício vicário na cruz do Calvário. O que nós podemos entender? Que não existe nenhum outro sacrifício capaz de desfazer esta barreira da separação, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que me chama a atenção é que, hoje mesmo, muitas pessoas, tendo conhecimentos teológicos, tendo ciência do sacrifício de Jesus, algumas pessoas continuam tentando reerguer esses muros de separação. E não, o impressionante é que não é entre os judeus, mas entre cristãos de diferentes denominações, que procuram reerguer essa barreira, colocando acima do sacrifício de Jesus os seus dogmas, as suas teorias, as suas correntes teológicas, acima do sacrifício do Senhor. Quando o Senhor Jesus ele desfez uma barreira muito maior, que era a barreira que separava os gentios dos judeus e nos incluiu em um povo só, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. O segundo ponto fala sobre pela paz Cristo fez um novo homem. Então, a expiação da cruz proclamou a paz entre os povos judeus, gentios, e cria assim uma nova humanidade. Deus agora olha dos céus, não vê mais essa separação. Judeus, gentios, ele olha e vê a sua igreja, o seu povo, o cordeiro, aquele povo que foi alvo do sacrifício do cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, quando nós nos referimos ao conceito de paz, a gente entende que paz é uma descrição de boas relações, de bons relacionamentos. A exemplo disso, muitos cristãos, ou algumas pessoas que creem no Evangelho, muitas vezes não conseguem ter paz com seus vizinhos, não conseguem ter uma boa relação com seus vizinhos. Mas quando nós aceitamos a Jesus, e Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, Ele agora toma o controle da nossa vida, e com este controle Ele começa a modelar o nosso pensamento, as nossas ações, e a paz de Cristo, ela começa a entrar na nossa vida. Não é à toa que é uma saudação muito comum entre os cristãos, que é a paz do Senhor. Por quê? Porque a paz de Deus é quem governa a nossa vida. Existem outras denominações que não saudam com a paz do Senhor, saudam com a paz de Deus. Graça e paz,
mas nós observamos que no contexto geral, todos estão invocando a paz que foi nos proporcionada no sacrifício da cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a paz que Jesus nos proporciona é o fim dos conflitos, conflitos interpessoais, é o fim, é um estado de tranquilidade, onde nós podemos, como diz o salmista, nos deitar e descansar, sabendo que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, sabendo que nós estamos descansando no Senhor. Vemos diante dos quadros que estão sendo montados na sociedade, as pessoas que entram em desespero, perdem a paz, não conseguem mais dormir, passam a noite pensando, acordam preocupados, o pânico toma conta do seu dia a dia. Isso revela a ausência da paz. Porque, meus amados irmãos, se nós estamos vivendo, glória a Deus. Se nós temos saúde, glória a Deus. Se a enfermidade bate à nossa porta, o Senhor seja louvado. Se a morte vem, nós sabemos que vamos para um lugar melhor. Então, melhor ainda. Nós observamos cristãos que temem a morte de uma forma absurda, como se fosse tudo acabar, ou se fosse para um lugar melhor. Mas o cristão, ele tem a paz de Cristo, porque o Espírito de Deus garante para ele, lhe dá a certeza que ele vai ter paz aqui e vai ter paz na eternidade, porque está em Cristo Jesus. E essa definição de paz, esse conceito de paz, está muito associado ao conceito de tranquilidade. Diante das adversidades, tenho paz. Diante da provação, tenho paz. Diante da perseguição, tenho paz. Diante da pandemia, tenho paz. Por quê? Porque a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus, ela é uma hóspede constante em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa paz, ela é traduzida em tranquilidade também. A paz também ela é traduzida em qualidade espiritual. E isso é um ponto interessante, porque o que é qualidade espiritual? Porque o conceito de qualidade é muito relativo. Mas quando a Bíblia fala sobre espiritualidade, a lição nos chama a atenção para a qualidade espiritual, é para que nós tenhamos a preocupação de sabermos como está a nossa espiritualidade, traduzindo como está a nossa relação com Deus. Se lemos a Bíblia, como é que nós nos relacionamos com o texto bíblico? Se nos relacionamos com nossos irmãos em Cristo Jesus, como é esta relação? Se nos relacionamos com os nossos vizinhos que não são crentes, como é? Qual é a qualidade dessa relação? Então, a paz de Cristo, ela nos proporciona a qualidade, uma qualidade espiritual, uma boa qualidade espiritual. Nós começamos a compreender que esta relação, ela é uma relação que nos proporciona prazer, satisfação, alegria, porque a qualidade nos proporciona isso. A exemplo disso, se você compra um objeto, e esse objeto teve um custo alto, e você exige que esse objeto tenha uma boa qualidade, você vai observar que quanto melhor a sua relação, e quanto mais esse objeto retornar para você aquelas características que você quer, mais satisfeito, mais feliz você vai estar. Por quê? Porque aquele objeto que você comprou tem uma qualidade que satisfaz as suas necessidades. Então, a qualidade espiritual é do mesmo jeito, fazendo uma analogia. Porque quando nós temos qualidade espiritual, tudo que Jesus faz em nossa vida nos satisfaz. Tudo que Jesus faz em nossa vida atende às nossas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. E também, finalizando a paz, no conceito de paz, essa paz nos proporciona relação com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a paz de Cristo, ela nos proporciona uma relação com Deus. E que tipo de relação
é essa com Deus. Ou seja, a barreira da separação foi retirada. Nós temos agora livre acesso ao trono da graça. A nossa relação com Deus não é mais uma relação de estrangeiro. A nossa relação com Deus agora é uma relação de filho. Nós não somos mais um estrangeiro, somos agora filhos. E como filhos somos herdeiros. Então a paz que Cristo nos proporciona, por meio do seu sacrifício, nos transforma em herdeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E o último ponto, a última abordagem da nossa lição, fala justamente que pela cruz somos reconciliados com Deus num só corpo. Quando o apóstolo Paulo fala, aqui na carta aos Efésios, que ele evidencia que nós somos reconciliados com Deus num só corpo, isso quer dizer que o ministério da reconciliação, ele desfaz a inimizade entre os homens e Deus. Por quê? Porque Cristo tornou-se maldição por nós. O profeta Isaías, ele já falava acerca disso, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a morte de cruz, que era um sinal de maldição e de profunda humilhação, torna-se bênção para nós, porque pela morte da cruz, nós nos aproximamos de Deus. Pela morte da cruz, nós agora fazemos parte desse ministério, que é o ministério da reconciliação do homem com Deus. Aquilo que era maldição e humilhação, Deus transforma isso em bênção em nossas vidas. E o que me chama a atenção é que é o seguinte, que a morte na cruz, para os judeus era um escândalo, e para os gentios era loucura. E aí nós entendemos o seguinte, por quê? Porque para os judeus, a cruz era destinada a aquela pessoa, aquele criminoso, que havia cometido os piores crimes. E que a sentença dele seria a morte na cruz. Porque o processo de crucificação era um processo doloroso e humilhante. Então, a sentença do Calvário era uma sentença que, antes do indivíduo sentenciado morrer, ele seria humilhado publicamente e passaria os piores sofrimentos. Então, todo o processo de crucificação era um processo onde ele era despido em praça pública, carregava aquela cruz pela cidade, como um sinal dizendo, olha, aquele ali fez os piores crimes. Aquele criminoso ali que está carregando aquela cruz, despido, porque para um judeu ser despido era uma vergonha, era uma humilhação, era algo inaceitável. Então Jesus, ele suportou todas as sequências de exposição e humilhação e de sofrimento. Bendito seja o nome do Senhor. E para os gentios era loucura. Então, por que para os gentios era loucura? Porque os gentios, se nós olharmos, eram os efésios, que eram romanos, que tinham uma religiosidade baseada no paganismo, onde os deuses eram diversos, mas tinha um detalhe. Para o romano, jamais um deus poderia ser submetido ao escárnio que Jesus foi submetido. Então, para eles era loucura os cristãos chamarem Jesus de Deus. Para eles era loucura, porque jamais um Deus dentro do panteão grego-romano
seria humilhado como Jesus foi. Mas o que nós observamos é que Deus faz de forma diferente do que o homem acha que Deus vai fazer. Então Deus foi favorável, foi agradável a Deus ver Jesus Cristo cumprindo a lei. Porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Em outras lições nós estudamos isso. Então Jesus vem e cumpre a lei. Bendito seja o nome do Senhor. E esse escândalo, isso que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, representava por Deus a execução do plano da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E por meio deste plano, o Senhor reúne dois povos em um só corpo, a saber, Jesus Cristo. Então nós somos agora membros de um só corpo. A igreja é membro, faz parte de um só corpo, no qual Cristo é a cabeça. Então Paulo já apontava para essa situação. E assim, o que é que nós observamos nessa lição? Que Cristo cumpriu todas as demandas da lei. Tudo que a lei mosaica, que a lei dos judeus exigia, Jesus cumpriu tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se sacrificou e derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, abolindo assim as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão entre esses dois povos, judeus e gentios. Ele conquista para nós a paz, não apenas uma paz humana, não apenas uma paz entre as nações, entre vizinhos, a paz horizontal, mas a paz vertical, que é a reconciliação com Deus. Então, a inimizade que existia entre o homem e Deus por intermédio do pecado, ela é aniquilada lá na cruz do Calvário. Então, Cristo cria em nós uma nova humanidade e cria um novo povo, a igreja, o seu corpo, a nação eleita, o povo escolhido. Então, ele desfaz toda a muralha da separação e cria um só povo, que é a igreja do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que possamos, durante essa semana, refletir nesta lição, sabendo que Deus tem algo muito melhor para a igreja. Diante de todas as dificuldades, das tribulações, adversidades, mas o Senhor tem preparado para nós algo muito maior do que as pessoas podem ver. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a todos, peço que aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal da igreja, Sítio Lira, acompanhem os trabalhos da igreja, Escola Bíblica Dominical, Círculo de oração infantil, culto no lar, culto de doutrina. A igreja continua caminhando. Bendito seja o nome do Senhor. Então compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Mostre a eles que a igreja continua trabalhando e continuará trabalhando. Não pensem que as sanções políticas vão impedir o trabalhar da igreja. Nada disso vai parar a igreja. O único que vai parar a igreja vai ser o noivo. Quando ele vai dizer, aí na terra basta, agora vocês vêm para estar comigo eternamente. Somente esse vai parar a igreja aqui na terra, vai nos tirar daqui e levar para a glória celeste. Inclina a sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Senhor bendito, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que tem nos dado, Senhor, de estarmos reunidos para aprendermos a tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és grandioso e maravilhoso e continuará com a tua igreja, nos dando suporte e ajuda em todos os momentos de adversidade. Ó Pai amado, Pai bendito, nós te pedimos e assim te agradecemos, e no nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Inclina a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.